Olá, caríssimos! Onde você estiver, em qualquer lugar que você esteja, em qualquer momento, em qualquer tempo, estamos começando agora mais um Isto Poesia, o seu espaço de reflexão sobre o cotidiano, saberes, memórias e vivências do cotidiano escolar, onde nós misturamos a história com a poesia para podermos refletir e pensar uma educação ressignificada. Hoje nós estamos aqui com uma convidada mais do que especial, tá? Essa convidada de hoje, ela tem uma história, uma trajetória dentro da educação, tá? Que deixa qualquer um maravilhado, tá? Para início de conversa, quero apresentar aqui para vocês o livro que ela nos trouxe aqui, que é o livro Sapeaçu, Nossa Terra. Os nossos ouvintes que por acaso não sejam daqui da Bahia, ou mesmo que seja aqui da Bahia, nunca ouviram falar ou não conhecem Sapeaçu. Sapeaçu é uma cidade aqui do Recôncavo da Bahia, próximo de Cruz das Almas, próximo de Santo Antônio de Jesus. E Edeus Witt Sodré Ramos da Cruz escreveu em 2018 esse livro com memórias da cidade de Sapeaçu. E a nossa convidada tem uma participação especial nesse livro. Então, vou passar agora aqui para vocês conhecerem a nossa convidada, que vai se apresentar para vocês. Por favor, professora Zene Maria da Costa Lopes, se apresente aqui para os nossos convidados, fale seu nome, da onde você veio, sua infância. Quero que todo mundo passe a conhecer quem é Zene Maria da Costa Lopes. Bem, gente, bom dia. Meu nome é Zene Maria Costa Lopes. Eu iniciei a minha trajetória de professora aqui em Salvador. Eu estava em Salvador, me formei em 1975 no Colégio Senhora de Nazaré. E aí já estava trabalhando no Colégio Calazans Neto. Trabalhava antes de me formar. Trabalhei no Colégio Calazans Neto até 79. Em 79 eu fui embora para Sapeaçu. Chegando em Sapeaçu, eu fui trabalhar no Colégio Senecista, um colégio filantrópico de lá, em Sapeaçu. Trabalhei lá de 79 até quando eu vim embora para cá. Chegando lá, eu fui trabalhar com educação, fui trabalhar com o que tinha lá. No colégio tinha ensino médio, tinha magistério e tinha ensino fundamental 2. Na época era até, acho que, segundo grau, né? Hoje grau. Nós chamamos de ensino médio, na época era o segundo grau. Era o segundo grau, que chamava magistério, que as meninas se formavam em professoras. Aí, como lá também tinha dificuldade de encontrar professor, eu fui uma salada de fruta, trabalhei em tudo. Fui professora de educação física, fui professora de recreação, fui professora de didática sobre os estágios das professoras, que era tudo sob a minha responsabilidade. Eu fazia formatura, fazia desfile, fazia tudo que podia. Mas como você decidiu ser professora, Zene? Lá em Sapeaçu ainda que veio esse desejo? Você sempre sabia que você ia ser professora? Não, eu sempre quis ser professora. Sempre. Sempre quis, porque quando eu comecei a estudar foi muita dificuldade para estudar. Eu morava em Sapeaçu e ia estudar em Conceição do Almeida. Seus pais eram alfabetizados? Eram, mas meu pai morreu muito, eu tinha 3 anos de idade quando meu pai faleceu. E eram quantos irmãos? 18. 18. E você está onde nessa escadinha aí? Trabalharam bastante, hein? Trabalharam bastante, E aí eu tenho várias irmãs também formadas em professoras, entendeu? Tem várias irmãs que se formaram em professoras. E outras não, outras fizeram outros rumos. Então já existe uma referência também dentro da família, né? Sim. Dessa carreira do magistério. Do magistério, sim. E aí realmente sempre eu digo que a educação é uma cachaça. E Ave Maria, eu sou apaixonada. Aí quando eu cheguei lá em Sapeaçu, que eu estava no Senecista, em 1982, 81 para 82, eu disse, meu Deus, aqui não tem escola infantil, o povo já falava. Aí eu digo, eu vou abrir. Aí abri uma escolinha com o nome de meu pai, Escolinha Genuíno Costa, o nome dele. E aí, primeiro ano foi com maternal, depois eu botei até alfabetização, que antigamente não falava alfabetização. Hoje não fala alfabetização, hoje forma primeiro ano, mas antigamente era alfabetização, era pré, era maternal, era jardim 1, jardim 2. Hoje em dia mudou tudo, agora é grupo 2, grupo 3.
Aí eu fiz a escola, fiquei 10 anos na escola, lá em Sapé-Açu, alfabetizando. E graças a Deus foi uma escola muito boa mesmo, o pessoal gosta muito. Toda vez que eu chego lá em Sapé-Açu, não tem uma vez que eu chego aqui no encontro um aluno, um ex-aluno, para me apresentar. Ó, esse aqui foi minha pró. Aí vai traz o filho para me apresentar. Esse aqui foi minha pró que me alfabetizou. Entendeu? Muitos alunos, graças a Deus, todos. E é justamente essa escola que aparece aqui nesse livro de memórias, né? Isso que é mencionado aqui, esse seu pioneirismo, né? Isso, a primeira escola. Que é a Escola Genuíno Costa, o nome do seu pai, né? Isso, é isso. Que é a escola que foi fundada no ano de 1981 pela professora Zene Maria da Costa Lopes, né? Certo. Então tem algumas fotos aqui, tá? Então, para quem depois quiser conhecer mais da história, né, dessa escola e também lá sobre a história de Sapé-Açu, fica aí a dica, né, do livro Sapé-Açu, Nossa Terra, escrito por Edesuíte Sodré Ramos da Cruz, para conhecer um pouco mais dessa história, tá? Isso. Então aí você fez essa escola, mas em que momento então houve essa decisão de vir para Salvador? Sim. Aí, 10 anos, com 10 anos eu já tinha trabalhei bastante lá, como eu estou falando, fazia formatura lá no... Eu gosto de falar disso porque eu amava e amo até hoje a alfabetização. Aí fazia a formatura dos meninos, desfile, tudo que eu fazia. Aí depois de 10 anos eu digo, não, eu vou embora para Salvador. Eu não estava gostando muito de ficar mais lá, eu digo, eu vou embora para Salvador. Você já estava casada nessa época? Já, eu casei em 1970, aí já estava casada. Aí eu vim embora para Salvador, escolhi o Rotary porque eu já conhecia mais ou menos Rotary, não conhecia a fundo, mas como eu trabalhava no Calazans, perto do Rotary, eu digo, eu vou pedir para o Rotary, que lá eu fico perto do pessoal meu, que eu tenho uma irmã que mora aqui, perto do Rotary também, eu fico perto dela. Porque lá em Sapé-Açu você já era professora concursada também. Não, aí quando foi em 81, eu abri a escola, 82, em janeiro. Quando foi em julho, no dia 7 de julho, eu passei no concurso do Estado. Aí fui chamada para trabalhar no Estado, lá no mesmo colégio que eu estava trabalhando, no Senecista mesmo, que lá também ficava a pessoa do Estado. Aí eu continuei no Senecista. Em 82 eu passei no concurso, fiquei lá ensinando de 5ª e 8ª série, e com essa miscelânea, como eu estou te dizendo, que era salada de fruta. Ensinava tudo, era recreação, educação física, era tomar... Já exercia o que nós chamamos hoje de transdisciplinariedade, né? Agora não, que no tempo agora todo mundo tem que ser aquilo que é, mas naquela época eu ensinava o que tinha para ensinar, a gente ia ensinava, não tinha isso não. Aí eu tinha feito adicional. E eram quantos alunos por turma? Você se recorda? 40, é a mesma coisa, 35, 40. 35, 40, para a alfabetização? Coisa. Não, alfabetização não. Alfabetização era 20 alunos. 20 alunos, ok. 20 alunos, porque a alfabetização não tinha muito não. Mas graças a Deus foi uma alfabetização muito bem feita, que até hoje eu encontro alunos que eu alfabetizei, que é médico, é dentista, é tudo, é advogado. O advogado mesmo da prefeitura de Sapé-Açu foi eu que alfabetizei, ele está exercendo a função lá. O juiz que esteve lá em Sapé-Açu, agora não está mais lá não, foi eu que alfabetizei, foi o juiz, já saiu de lá. Era filho de vereador, de prefeito, a esposa do prefeito mesmo de agora que ele saiu, foi eu que alfabetizei. Aí tem muita referência assim, sabe? De quando eu chego lá, o pessoal tudo, Ave Maria, Prozine, todo mundo. Meu Deus, por que a senhora foi embora? Por que deixou a escola? Até hoje o povo ainda não se conformou. Isso mostra, né, mais uma vez na sua fala, a importância que um professor, uma professora tem na vida da sociedade, né? Então, o objetivo desse nosso programa também é esse resgate, né, para que a sociedade entenda o quão é significativa a nossa participação, a nossa função social na construção de uma sociedade democrática e numa trajetória educacional. No nosso programa anterior, a nossa convidada, a professora Joana Lívia, ela também mencionou isso, dessa questão que existem profissões hoje ainda que são consideradas profissões, né, carro-chefe, como o direito, a medicina, a engenharia, mas ninguém se forma médico, advogado ou engenheiro sem passar por uma professora alfabetizadora, né? Então, essa conversa que nós estamos tendo aqui, que está dentro desse seu espaço, mas poderia estar acontecendo em qualquer outro
outra escola do país. Quantos professores nós temos por aí que contribuíram desde a alfabetização até a conclusão do ensino médio e também na formação acadêmica para que esses profissionais pudessem ser hoje o exemplo que são. Isso. E quando encontro contigo na rua, é aquela felicidade. Aquela felicidade. Tem uns que vão chamar, vai pegar o pró. Eu vou trazer meu filho aqui para te apresentar. Vai em casa pegar o filho para me dizer, olha, foi a minha primeira professora. Ela que me ensinou a ler. É assim, aquela satisfação, aquela coisa, aquela alegria, entendeu? Que eu me sinto bem também. Até aqui em Salvador, quando eu estou aqui, de vez em quando eu encontro. Já encontrei uma médica no Hospital Português, que foi quando ela me viu, fez aquela alegria, minha pró, e me chama de minha pró, aquele abraço forte, me apresentou os colegas dela do Hospital Português. Aí onde eu vou, eu encontro. Uma vez eu fui para uma consulta, olha que engraçado, eu fui para uma consulta, aí disse, doutor Eros, meu Deus, quem será? Quando eu entro, era quem? Um aluno que eu alfabetizei, era o doutor Eros. Olha que felicidade. Não é uma felicidade. E ele reconheceu? Reconheceu. Então, muita gente, muitas vezes eu estou na rua, estou assim no lugar, quando vê, bate no meu ombro. Minha pró, a senhora lembra de mim, pró? A senhora lembra de mim? Eu lembro. Muitas vezes tem hora que eu não lembro muito, não, porque é muito porque assim, são muitos estudantes e é o que eu sempre digo para eles, olha, é mais fácil vocês nos reconhecerem do que a gente reconhecer todos. Isso. Porque normalmente a gente acaba decorando o nome primeiro dos indisciplinados. Depois os nomes dos alunos destaques, né? Aqueles que ficam ali no meio termo, muitas vezes, infelizmente, a realidade, a gente acaba não internalizando os nomes, né? É engraçado que tudo que acontece com um ex-aluno meu, por exemplo, até de boa, de ruim, vem para mim. Por exemplo, o ano passado mesmo faleceu um ex-aluno meu, Ave Maria, e por incrível que pareça, eu estava passando num local, quando a moto dele tinha virado, ele faleceu, estava coberto. Eu digo, meu Deus, não quero ver não, eu virei até o rosto para não ver. Quando disseram que era ele, eu digo, não quero ver não. Tinha morrido, lá em Bom Jesus da Lapa. E aí tem outros também que morreu, foi fazer uma cirurgia, faleceu. Mas a maioria desses, todos que eu alfabetizei, que está lá em Sapiaçu, muitos foram embora, uns foram para São Paulo. Um é modelo em São Paulo, entendeu? Modelo requisitado e tudo. Tem muita gente que foi embora para outros países, mas graças a Deus eu tenho uma boa convivência com os pais deles. Quando eu chego lá em Sapiaçu, é uma Ave Maria. E deixou uma marca, né, na vida deles. Deixou sua marca na vida deles, né? E deve ser um orgulho para eles, minha professora. Até porque, ouvintes, é importante que vocês saibam que assim, a professora Zene, ela ainda hoje está nativa, exercendo uma outra função. Ela é secretária escolar do Colégio Estadual Rotary, com seus 75 anos de idade, em pleno vigor. Né? E que eu acho que é importante a gente deixar claro, porque às vezes as pessoas ficam meio envergonhadas de falar a idade, mas a gente não tem que ter vergonha disso, a gente tem que combater o etarismo, né? Não é porque a pessoa tem uma determinada idade que ela deixou de ser uma pessoa competente, que ela não é mais capaz de desempenhar as suas funções, pelo contrário, né? Nós temos que valorizar essa trajetória, essa sua competência, essa sua memória. E a professora Zene é um exemplo vivo disso. Ela é um arquivo vivo da história desses espaços que ela passou, principalmente da unidade escolar que ela se encontra até hoje. E eu quero agora, professora Zene, que você conte então um pouco como foi essa chegada no Rotary, que papéis você desempenhou aí, que você hoje está secretária, mas você já exerceu outras funções, né? Como é que foi esse processo? Foi em 93, eu vim embora para o Rotary. Aí cheguei aí, tinha ensino fundamental 1 e 2. Aí a diretora perguntou, eu digo, não, eu quero fundamental 1, porque eu tinha vindo de lá do interior, tinha fechado minha escola, eu estava com tudo de alfabetização, estava no auge da Casinha Feliz, que é aquele método que todo mundo aprovou bastante, estava naquela... Para quem não conhece esse método, você poderia falar rapidamente em que consiste esse método da Casinha Feliz? É o método da Casinha Feliz que a gente apresentava com histórias. Por exemplo, o primeiro dava as vogais. Aí a gente falava com os meninos, redondo como uma bola, tem um gancho de espetar, abre a boca bem aberta para o gancho poder passar. Aí eles gravavam aquilo, no outro dia a gente ia repetir. Eles faziam com os dedinhos, a gente também, redondo como uma bola, tem um gancho de espetar, abre a boca bem aberta para o gancho poder passar. A letra E, magrinho,
Eu sou uma bailarina, sou toda parequeté, veja se é ou não é. Então cada letra tinha uma história, entendeu? Aí depois a gente pegava as vogais e juntava A com I, ai, A com U, au, formava os pedacinhos aí, formava. Aí depois pegava 5 consoantes, P, M, N, V, D, papai, mamãe, Vevé, Vivi. Pegava os P de papai, juntava com as vogais e já formava um bocado de nome. Papai, pia, pau, um bocado de palavrinha. E aí vai... Podou mais 5 consoantes, juntou com as outras consoantes, juntou com as vogais, formando frase, já vai formando palavrinha, vai formando frase. Aí, rapidinho, aprendi eu tenho certeza que alguns ouvintes agora aí vai ter um déjà vu de nostalgia, né? Relembrando aí essa metodologia aí de alfabetização, né? Era muito bom. Eu não seguia muito a risca, porque tinha as palavras, por exemplo, com consoantes para poder soletrar, que não soletrava na época, a gente dobrava. Cavalo, por exemplo, eu achava difícil uma criança falar cavalo, ela dizia cococá, vuvuvá, lelelô. Cavalo. Aí eu digo, não vou fazer, não vou. Aí eu mudei mais ou menos o jeito. Fez uma adaptação. Fiz uma adaptação e realmente deu certo. E que graças a Deus em junho... E como é que foi essa adaptação? Foi ótimo, porque, por exemplo, o C, eu tinha que repetir a consoante 2 vezes. Sim. O C era có, K. Aí eu não dizia o C com A, K. O V com A, vá. Eu não dizia vou, vá. Eu dizia uma vez só. Aí com isso eles foram, graças a Deus, foi uma alfabetização assim fantástica lá em Sapiaçu, quanto aqui também, que eu vou contar a história daqui, que eu também alfabetizei aqui. Então pronto, vamos então agora. Então você veio, pediu remoção para cá, veio para o Colégio Rotary, né? Então mais uma vez, só nossos ouvintes para a gente poder se situar, né? O Colégio Estadual Rotary fica localizado aqui no bairro de Itapuã, em Salvador, próximo a Lagoa do Abaeté. Então a gente está utilizando esse colégio como referência, porque boa parte dos nossos entrevistados tem essa vivência dentro desse espaço, mas poderia estar acontecendo em qualquer outro ambiente escolar do nosso país, né? Muda somente o palco, tá? Então você chegando aqui no Rotary, você veio como professora alfabetizadora também. Aí eu disse que eu queria alfabetizar. Aí tinha realmente de alfabetização até a 8ª série. Aí eu digo, eu quero ficar com alfabetização. Aí pega os alunos que não saibam ler, pode me dar tudo. Aí os professores que já não pegou aqueles meninos tudo, me deu, pode me dar. Me deu, graças a Deus, eu cheguei, formei minha sala, trouxe as coisas do interior, arrumei minha sala toda, com as coisas, com meus cartazes, com minhas coisas. Acredite em Jesus, que em junho estavam os meninos tudo lendo, que não, né, tinha 2 anos, 3 anos sem aprender a ler. Comigo aprendeu a ler. Chegou revolucionando. Foi. Aí, então, acredite em Deus que teve mãe de lá em casa batendo na minha porta. Ô, Pro, não quero falar no colégio não, Pro, mas bote o menino com você, Pro, bote meu filho com a senhora, Pro. Eu digo, ô mãe, a sala já está cheia e tal. Tinha menino que ficava agarrado comigo, onde eu ia agarrado comigo na minha saia, atrás de mim. Aí alfabetizei em Salvador, aí estava alfabetizando. Não levei muito tempo, fizeram uma votação lá, a diretora mandou fazer uma votação, tinha bastante professor do primário, fazer uma votação para escolher uma coordenadora. Que resultou? Me escolheram eu com unanimidade, todo mundo. Aí teve uma que disse, mas você já viu? E agora chega uma professora boa de alfabetização e bota para ser coordenadora, para coordenar o trabalho de todo mundo. Mas, aumentou a responsabilidade, né? Aí eu aceitei, fiquei como coordenadora do primário todo, coordenando e ensinando ainda também de noite, que eu ensinava, na época tinha Mobral, eu ensinava alfabetização de adulto, lá no Rotary também. Ensinava isso, ensinava também, eu ensinava tanta coisa que eu nem me lembro mais, sei, fundamental, ciências que eu ensinava também. E aí eu alfabetizei, também fiz desfile na escola, fiz muita coisa, não fiz formatura aí, porque não deu para fazer. Mas a gente fez desfile, fez um bocado de coisa, não fiquei muito tempo alfabetizando, não. Aí saí da alfabetização, porque em 96 tirou o fundamental. Em 1996 saiu o fundamental da Escola Rota, Fundamental 1. Tirou. Aí só ficou de 5ª a 8ª. Aí eu fui ensinar ciências de 5ª a 8ª série. Aí eu saí da coordenação, fui ser assistente de direção. Aí botaram para ser assistente de direção. Aí que é uma função hoje que já não existe mais na carreira do magistério aqui do Estado da Bahia. Não existe mais. Aí fui ser assistente de direção no colégio e ensinava de 5ª a 8ª, e ensinava à noite também a alfabetização de adulto. Aí fiquei nisso,
também me chamaram para trabalhar em 2 escolas. Meu Deus, não tenho tempo não, mas um dia, 2 dias, 3 dias. Eu fui. Trabalhei no Vovô Tuninho, que hoje em dia é Colégio Delcênio. Trabalhei lá quase 20 anos, lá na escola do Colégio Delcênio, o qual que eu me aposentei lá como secretária. Eu entrei lá em 1996 e saí já aposentada já. Me aposentei porque venceu o tempo, eu me aposentei. Nesse mesmo termo, eu estava trabalhando também no Pirâmide. Mas como é que você aguenta trabalhar no Ideal, no Pirâmide e no Rotary? Trabalhava em 3 escolas. Aí depois que eu me aposentei, aí eu saí da escola, saí do Pirâmide, continuei no Rotary. Quando chegou no Rotary, em 99, 24 de dezembro, um presente de Natal, de 99 eu me aposentei no Rotary, como professora. Mas aí eu não saí do Rotary, porque a diretora que era muito boa comigo. Rosinha, não sai daqui não, vai inaugurar o colégio agora em 2000, 2001, e você vai trabalhar nesse colégio, não saia daqui não. Aí eu fiquei por minha conta indo trabalhar, fazendo mural que eu gostava de fazer, tudo era, eu tinha que fazer os murais, arrumar a escola. Sempre bastante criativa. Sempre fazendo essas coisas, e aí não deu outra. Quando inaugurou o colégio em 2001, saiu no Diário Oficial para eu ser secretária do colégio, que estou até hoje, 24 anos, né, 25, 23, sei lá, 20 e poucos anos. Isso, então, de 93 para cá, eu tenho o quê? 32 anos dentro do Rotary, trabalhando no Rotary. Aí o povo, as meninas de hoje que trabalham comigo na secretaria, toda vez que chega uma pessoa lá, Prozine, a senhora ainda está aqui, Prozine, a senhora foi minha professora, e que não sei o quê. Mas todo mundo te conhece, a senhora foi professora desse povo todo. Eu digo, meu bem, eu trabalhava aqui no Rotary, trabalhava de 5ª a 8ª série, fiz alfabetização de adulto, e trabalhava com muita gente, o povo todo me conhece. Aí todo mundo que chega lá se admira de me ver ainda trabalhando no colégio. A mãe de um funcionário de lá mesmo, a mãe de João, foi minha aluna. Até hoje ela fala, olá, viu, fique direito, porque ela foi minha professora. E ele hoje trabalha comigo, o filho dela, um homem já grandão, trabalha comigo, e ela lá, viu, ela foi minha professora, tem aquele maior amor. E outras pessoas, que todo mundo que chega lá, graças a Deus, é só elogio e me dizendo que foi a professora. Porque chega um momento, né, quando nós ficamos, né, muito tempo em um determinado espaço, que aquele espaço já faz parte da nossa rotina, né? A gente, às vezes, temos a sensação, né, de que nós moramos na escola e visitamos a nossa casa, né? Devido ao tempo que isso aí é dedicado àquele espaço, né? Aquele espaço de pertencimento, onde nós vamos criando as nossas relações e onde estão a maior parte dessas suas memórias, né? Desse tempo todo, dessas 3 décadas daí do colégio, quais seriam aqui algumas situações assim positivas de destaque que ele marcou muito, ou se houve alguma outra situação que por acaso tenha lhe marcado negativamente, que você possa compartilhar conosco aqui com os nossos ouvintes? Não, negativamente não tem coisa não. Positivo foi quando eu cheguei, que eu me concretizei com a minha alfabetização, que eu dei continuidade de lá para cá. Aí realmente até hoje eu me lembro que eu cheguei para alfabetizar e até hoje eu fico assim, meu Deus, se voltasse o tempo, eu ia voltar para alfabetizar tudo de novo, fazer tudo de novo na alfabetização. Dá vontade de pegar esses alunos do ensino médio e alfabetizá-los novamente, né? Das coisas que eu fazia, fiz até desfile, a diretora ficava louca, mas Zene, não é possível. Botava na rua não sei quantos, até hoje eu me lembro, botei 430 crianças na rua pro desfile, com carro alegórico, com tudo, descia a ladeira da Baité, a diretora ficava assim, ficava emocionada com o trabalho que eu fazia e tudo. Então até hoje que eu penso muito era isso, é a alfabetização que eu tenho desde muito tempo, desde lá de Sapé-Sul até aqui, que se eu pudesse eu estava alfabetizando, que é o que eu... E essa sensibilidade, essa sua experiência também acabou também repercutindo no seu trabalho enquanto secretário escolar, porque justamente por você ter tido essa vivência, né, do cotidiano escolar, para você desenvolver esse olhar clínico nessa organização documental, que não é algo simples, né? Não. Porque quem vai para uma secretaria escolar não tem uma formação em biblioteconomia, nem em arquivística, nem logística, não. Né? Você tem que aprender meio ali, né, no intuitivo. Mas quando vem com essa vivência que você teve, facilitou
ou dificultou essa organização para você? Facilitou. E principalmente quando eu fui trabalhar como secretária na escola particular, eu tomava muito curso no Cinep e na Secretaria de Educação também. Tomei muito curso de secretária, muito. Aí o povo, professora, não, eu não tenho dúvida, eu vou. Aí vou ser secretária que eu vou dar conta do meu recado. E como realmente eu estou dando até hoje, né? Porque, graças a Deus, eu tomei muito curso, tanto na escola particular como no Estado. Agora que não dá mais curso, não dá mais nada, a pessoa entra para ser secretária, não sabe nada, coitada, eu vejo aí que eu estou no grupo de secretária, cada coisa que elas perguntam, coitada, fica tudo perdida, sem saber o que é que vai fazer. Porque pegar qualquer pessoa e botar para ser secretária, não pode. Tem que ter uma formação, né? Formação, porque é uma função importante dentro da escola. A secretaria escolar é o coração dentro da escola. A gente tem que saber tudo, quanto parecer, quanto decreto que a gente tem que saber, isso pode, isso não pode, isso pode assim. E tem gente que não sabe nada. Porque as políticas mudam, né? Alguém vem solicitar um histórico lá da década de 1980, 1970. Era diferente naquele momento, as instruções, orientações daquilo que é feito nos dias atuais, já que com o avanço, inclusive, das novas tecnologias, você já tem lá, né, um sistema que vai armazenando essas informações. Com certeza, né? Com certeza. E você acompanhou todas essas transformações, né? Sim, sempre acompanhando, porque além de eu estar ensinando, fazendo outras coisas, eu fazia várias coisas ao mesmo tempo. Você vê, eu alfabetizava, eu dava aula de fundamental, entendeu? Eu era secretária de escola particular, entendeu? Eu fazia tudo ao mesmo tempo. Trabalhei no Pirâmide também, na secretaria. Então, eram várias coisas ao mesmo tempo e eu dava conta de tudo. Então, e nessa diversidade de disciplinas aí que você trabalhou, em algum momento você teve que trabalhar história também? Não. Não chegou a ter que trabalhar história, não, né? Não. Mas língua portuguesa, pelo visto, sim. Já que estava na alfabetização, tinha que trabalhar com as letras, né? Tinha que trabalhar com as letras, mas ensinar mesmo português não. Mas eu trabalhava com... que até hoje é a minha cachaça, é a alfabetização. Sou apaixonada. Mas se eu pudesse, agora mais não, que eu com essa idade tudo, mas a alfabetização eu... Então, se retornasse novamente, seria novamente professora alfabetizadora? E alfabetizadora, para alfabetizar criança, que é Ave Maria. Até adulto mesmo, que eu alfabetizei muito adulto aqui no Colégio Rotary de noite. Tudo pai de família, mãe de família. Trabalhava muito com a moça da Secretaria de Educação, que ela vinha, ficava, mas Ene, você é demais. Me elogiava tanto, que até hoje, quando ela me vê lá, eu não esqueço da gente lá no Rotary, se alfabetizando adulto e tal. Ela já se aposentou da Secretaria de Educação, mas até hoje ela conversa comigo. Porque quando me proponho fazer uma coisa, eu faço bem feito. Eu vou fazer, eu tenho que fazer. Aí eu faço. Isso eu acho que é o grande diferencial que os nossos ouvintes, né, que precisam entender que dentro desse processo, né, de valorização, né, de resgate, né, da figura do professor, da importância dele dentro da sociedade, e a gente vê desse seu entusiasmo, essa contribuição que você teve para a nossa sociedade na alfabetização de pessoas hoje que ocupam cargos de comando. É importante que essas pessoas hoje que estão nesse espaço, né, ocupando essas áreas de comando, possam nos auxiliar nessa rede de resgate e valorização de professores, principalmente professores alfabetizadores, porque a previsão é que haja um apagão de professores, tanto que hoje há um incentivo, inclusive com bolsas, para que as pessoas possam fazer licenciatura. Mas não adianta também você fazer uma licenciatura por uma questão financeira. Lógico que o financeiro é necessário, a valorização perpassa isso. Sociedades mais evoluídas pagam muito bem, né, os seus professores. E quando eu digo evoluídas, eu falo, não me entendam mal, não é pejorativo, eu estou falando no que diz respeito à compreensão, à conscientização da importância do papel de professor. Tá? Então há uma valorização, como acontece, por exemplo, na sociedade japonesa, tá? Ou em outros espaços aqui do nosso planeta. Mas, de qualquer forma, veja o entusiasmo da professora Zene quando ela fala, e que, se ela voltasse, ela seria novamente alfabetizadora. É esse entusiasmo, esse conhecimento, essa memória dela, né, que precisa ser validado pela nossa sociedade. Né? Ela é uma pessoa que contribuiu muito e ainda contribui. Né? Então, quando a gente está aqui nessa conversa, nesse bate-papo,
talvez quem não conheça a professora Zênios ou outras Zênias espalhadas aí pelo Brasil com esse mesmo perfil, com essa mesma alegria, com esse mesmo entusiasmo de estar alfabetizando e exercendo outros papéis dentro da escola ou dentro da comunidade, vamos criar essa rede de valorização, de resgate da importância do professor dentro da sociedade e começar realmente a pensar uma política de educação de Estado que seja permanente e não algo temporário, que vem e que vão com os governos que acabam aí se alternando dentro do poder. Agora, Zene, voltando aqui aos papéis que você exerceu aqui dentro do espaço do Colégio Rotary. Existia aí alguma expressão, alguma palavra, tá, que as pessoas logo identificavam com você, assim, isso é a cara de Zene, isso é a fala de Zene. Ou já aconteceu, por exemplo, de um aluno lhe reconhecer só pela voz e vir falar com você, tá? Você tem essa memória que possa aí compartilhar conosco? A minha cara de tudo, que coisa boa, que falava que eu fazia alguma coisa boa na escola, tudo dava pronto. Quando via um desfile, quando via qualquer coisa assim de festa, uma decoração, tudo é a cara, Prozene, é Prozene que faz isso, só Prozene. Aí tudo era assim na escola, que tudo via comigo, era Prozene que fazia as coisas. Mas não lembro muito assim de... Eu me recordo assim, normalmente quando chega algum aluno lá na antessala da direção, na secretaria, que ele está muito nervoso, ou está aborrecido com alguma situação conflituosa em sala de aula com o professor, ou teve algum documento que não foi entregue para ele. Isso. Eu lembro que você sempre tem um carinho, um acolhimento, uma frase, né? Eu sempre como é que, diga aí para os nossos ouvintes, como é que é essa sua técnica para apaziguar, né, alguém, os pais também, alguns pais chegam lá às vezes nervosos, né, aborrecidos, e você tem, né, intuitivamente pela sua experiência, essa mediação de conflitos já internalizada dentro de você. Isso. Seria interessante nós compartilharmos um pouco dessa experiência aqui com os nossos ouvintes. Geralmente eu chamo, quando eles chegam aqui sentados, muitos chegam agoniados, nervosos. Sente aí, meu bem, vamos embora conversar com o Prozene, sente aí. Eu não quero conversar aqui não, vamos embora lá dentro. Levo ele para outra sala, sento, de conversa, chamo de meu filho. Tanto que eu tenho um colega lá trabalhando comigo, diz que eu sou mãe, a senhora parece ser mãe dos alunos, que a senhora trata, parece que é seu filho. A afetividade, né? Educação com afetividade, né? Cansa de me dizer, aí, a mãe dos alunos, irmã Dulce. Eu digo, não, meu bem, a gente tem que tratar bem, se a gente não sabe o que é que ele está passando, tem que ouvir. Vocês não ouvem os meninos, não olham para o rosto das crianças, não olham para o rosto. Um adolescente quer isso, muitas vezes chega, não quero mais saber, não, procura saber o que é, tá chorando, vai acalentar, bota pro lado de fora, para dentro de fora, para dentro, senta, dá uma água, pega um café, quer o quê? O que é que foi? O que houve? Quer falar comigo agora? Não, quer depois falar depois? Quero. Quer que ligue para alguém, né? Quer que ligue para alguém, ligo para a mãe, ligo para o pai, ligo o que é que está passando, o pai vem pegar. Tantas irmãs e mães, Ave Maria, meu telefone não para quando eu estou em casa. É mãe de aluno só me perguntando coisa, me agradecendo. Uma mãe mesmo, semana, no início do ano, me botou tanta coisa no meu celular, que ela disse que ia na Secretaria de Educação, para dizer que a Secretaria tinha que fazer uma homenagem para mim, pela maneira que eu trato as pessoas no colégio, que ela nunca ouviu isso em colégio público nenhum. A primeira vez que ela viu foi aqui no Rotary comigo. Ela falou aqui, está gravado aqui, ela dizendo que ia na Secretaria de Educação, para a Secretaria de Educação fazer uma homenagem. Não, a senhora é demais, a senhora trata as pessoas bem. O funcionário público não faz isso que a senhora faz, não. Eu digo, mas eu sou assim, eu tenho que fazer isso. Eu estou aqui para ajudar, principalmente esses jovens agora, que estão tudo assim, chegam tudo desnorteado, tudo chorando. Tem menino que chega lá se acabando de chorar, quando vai contar o caso, você não, tem hora que eu nem sei, viu? É tanto caso que eles me contam que tem dia de noite que eu fico com a cabeça a mil, cheia daquelas conversas tudo dos meninos, cada caso horroroso que me contam de pai, de mãe que eles passam em casa, que eu fico assim indignada. Eu digo isso tudo, os professores deviam saber a metade que esses meninos passam, porque muitas vezes chega na sala de aula uma menina dessa que vem conversar comigo, fala uma coisa, o professor não sabe o que é que ele está passando, dá uma resposta mal dada, aí piorou, aí ele sai,
porque o professor também não sabe. Eu sempre digo, o professor tem que saber, o aluno tem problema, o professor tem que saber o que o aluno tem, para na hora de tratar, na hora de conversar, na hora de olhar, na hora de dar uma resposta, saber o que é que vai dizer. Porque muitas vezes, aí ele chega e diz, tia, a professora disse isso, que não sei o quê. Calma, que a professora falou isso, mas ela vai rever isso. Não, porque não sei o quê, aí conversa, porque o professor tratou mal, porque tratou mal. Não é tratar mal, muitas vezes ele não estava esperando essa resposta do professor. Estava esperando um acolhimento maior, e o professor não deu. O professor, não sei o quê, não vai fazer. Tem professor que faz assim, manda até sair, pronto. Até porque alguns colegas também estão precisando de apoio, né? Estão precisando de amparo também, né? Com certeza. É isso que eu digo. Eu digo, gente, me desculpe, mas não se faz mais professor como antigamente. Me desculpe, que eu sou da antiga, mas não sei o que está acontecendo não, porque não estou falando mal de professor, mas tem muitos professores que realmente deixam a desejar, assim, um tratamento de aluno. Porque o resgate, ele perpassa justamente isso, em atrair para a educação aquelas pessoas que realmente se identificam com ela, né? Como é o seu perfil. Não adianta você atrair para a educação pessoas que estão sendo atraídas por uma facilidade financeira, mas que elas não têm aquela predisposição para desenvolver uma didática de acolhimento, de afetividade, de escuta. Isso. Porque muitas vezes também nós não temos isso do aparelho estatal, né? O aparelho estatal nos vê lá como um número, né? Nós somos um número, um cadastro. Isso. Eles também não sabem o que está acontecendo na nossa vida, e muitas vezes a dedicação que nós tivemos para com aquele ente, Estado, que passou por vários governos, tá? Não é reconhecido pelo governo atual, por governos anteriores. Então, assim, o que essa mãe lhe diz, e aqui o governo deveria reconhecer a sua trajetória, mais do que o reconhecimento do Estado, você já tem um reconhecimento maior, que foi o dessa mãe. Né? Essa mãe reconhece que o seu trabalho é importante, que você contribuiu de alguma maneira, tá, para o atendimento a ela, um atendimento bem feito, dentro daquilo que se espera de um servidor público, porque quem optou em ser um servidor público sabe que vai ter que lidar com o público em determinadas situações, principalmente dentro do ambiente escolar. E é aquilo que a gente fala, a gente precisa tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Né? Imagine que você também vai em um outro ambiente que está necessitando de uma documentação, que está passando por alguma situação conflituosa ou emocional e recebe uma resposta grosseira, né? Vai ser desagradável, né? Com certeza. Então acho que essa sua sensibilidade é que faz a grande diferença. Né? E é algo que a gente precisa entender, que isso tem a ver com a sua trajetória, esse seu desejo de ser professora, principalmente professora alfabetizadora, as diversas funções que você exerceu dentro desse ambiente escolar, né? Toda essa experiência que está aí com você, né? E outras memórias que você inclusive comentou comigo aqui fora do ar, que você tem memórias fotográficas, né? Desse período também, que merece ser o quê? Resgatadas, guardadas, para que as gerações futuras, tá? Pode dizer assim, ó, essa professora Zene foi uma professora realmente exemplar. E aqui nós temos aqui todo esse repertório daquilo que ela contribuiu para a sociedade. E você que está aí ouvindo, que por acaso fez parte aí dessa trajetória junto com a professora Zene, né? Nos ajude nesse reconhecimento, nesse resgate do reconhecimento, para que professores possam realmente voltar a sonhar, a ter o desejo de estar dentro da sala de aula, e não simplesmente você atrair uma mão de obra, né, em busca de um retorno financeiro, sem realmente ter essa sensibilidade de estar dentro do cotidiano escolar. Porque são muitos conflitos, são muitas situações que a gente tem que lidar no dia a dia dentro desse ambiente. Com certeza. Zene, além dessa questão dentro do ambiente escolar, como é a sua relação com a comunidade? Você tem uma boa relação com a comunidade? As pessoas da comunidade lhe reconhecem na rua, lhe vê como uma referência? Como é que você hoje se vê inserida dentro dessa comunidade em que você está, né, que você mora aqui dentro do bairro de Itapuã? Quando eu saio assim,
todo mundo que me conhece não, me diz assim, a diretora do Rotary. Eu não sou diretora, não. A diretora do Rotary, não sou diretora, não, sou secretária, meu bem. Ah, essa era a diretora. Aí se eu entro em uma loja em Itapuã, qualquer loja que eu entre, sempre tem um menino que é do Rotary. Ah, Prozene, a diretora do Rotary. Eu não sou diretora, sou secretária. E como você gostaria de ser lembrada? Lembrada como eu fui, como eu sou, assim, sabe? Prestativa, alegre, de gostar como é que diz? Ajudar as pessoas, como sempre. Colaborativa, né? Entendeu? Gosto de fazer o que eu gosto de fazer realmente. No colégio, como eu sempre faço. Eu trabalho no colégio, como você sabe, esse tempo todo. Já passei por vários diretores. Só de 93 para cá foram 7 diretores. Fora o que eu fui quando eu cheguei logo, que tinha mais 2 diretores. Tem uns 8 ou 10 diretores, já passei por todos eles. E mesmo com cada um desses diretores, com sua característica de gestão, você soube lidar com todas essas diferenças, se adaptar a elas e contribuir de alguma maneira para o funcionamento regular da escola. Né? Graças a Deus eu me dou com todos. Só 2 que faleceram já. 2 que faleceram. Mas os outros todos que estão vivos aí é a mesma coisa, se fosse hoje a mesma coisa. Tudo foi muito bom a passagem desse tempo. Principalmente você também, que foi diretor, né? Tive uma passagem na gestão, tivemos uma boa convivência, aprendi muito com você. Foi uma troca de experiência mútua, né? Porque eu também não entendia muito de documentação de secretaria, de histórico, de matriz, né? E essa sua experiência foi muito importante para a compreensão, né, desse funcionamento e principalmente da valorização desse espaço da secretaria escolar, porque os gestores, eles passam, a documentação permanece. Né? O aluno, ele conclui, mas ele vai ter que voltar outras vezes para buscar aquela documentação. Então, é um espaço que tem que ser preservado, né, valorizado, né, e até atualizado, né? Inclusive, passar por um processo de digitalização dessa documentação. Né? E tem diretor também que muitas vezes ele não é porque ele não sabe, não está dentro do contexto dele, de ele dizer que aquilo está certo, está errado. Ele pode até saber, mas a fundo, quem sabe é a secretária que está ali, que está com os decretos, está com os artigos que saíram no Diário Oficial, saiu isso, saiu aquilo, saiu as o decreto. Portarias, né? Todos os atos legais. Os atos legais, tudo que tem eu tiro, coloco, tem uma pasta lá cheia, tudo de decreto, para saber, mudou o decreto agora, o 190, o que é que diz? Entendeu? Está falando sobre a fada, falando sobre não sei o quê. Tudo a gente tem guardado, tudo eu tiro e guardo numa pasta lá, para poder, na hora, qualquer coisa, um aluno vem do exterior, a Secretaria de Educação mesmo, toda vez que vem um aluno que vai do exterior, teve um aluno que nem estudava no Rotary, a Secretaria de Educação ligou para mim, para eu resolver o problema. Para poder ajudar na convalidação dos estudos dele, né? De outra escola. Isso mostra, né, a expertise, né, que você acabou desenvolvendo, que normalmente lá os técnicos da secretaria acabam até recorrendo a você para poder tirar essa dúvida ou pedir auxílio. Certeza. Né? Eu fico assim, beijo, meu Deus, na secretaria. Aí liga para mim da CLU, não, Zene, eu tenho uma gente da secretaria que me pede coisa. Não tem nada, mande para mim que eu resolvo. Aí manda a pessoa de outra escola que eu não sei nem o que é. Mas eu resolvo, procuro saber, lido direitinho e me agradece. Tudo isso é então, percebe, você é aquela pessoa que está sempre disposta a colaborar, dar uma solução, né? Sempre. Né? Então, assim, né, o não para você, né, não é a primeira opção. Não. Né? E isso é muito importante na vida que nós temos hoje, em que nós ouvimos muitos nãos. Não que o não seja importante. Em alguns contextos é importante a gente saber falar o não. Mas nessa situação sua em particular, tá? É uma atitude proativa e colaborativa. Isso só reforça a ideia que eu tenho, né, do patrimônio vivo que é você. Né? Você é um patrimônio vivo do Colégio Estadual Rotary, também de Sapé-Açu, do bairro de Itapuã, tá? Uma grande referência dentro dessa sua área de educação que merece realmente um reconhecimento maior institucional, mas eu tenho certeza que o maior reconhecimento você tem
dos seus ex-alunos, de Com todos certeza. aqueles que passaram por você e dos colegas que conviveram com você, como eu e outros gestores também. Com certeza. E tenho certeza que os nossos ouvintes que estão nos vendo agora aí, quando assistir esse programa, tá, vão ter também essa mesma sensibilidade de entender a importância sua, dentro desse do nosso contexto, e de outras N's que estão espalhadas aí pelo Brasil afora, que tem esse esforço, essa dedicação, esse acolhimento, né, de querer colaborar, ajudar alguém que está ali necessitando daquele apoio naquele momento. Com certeza. Tá? Minha amiga, que mensagem você gostaria de deixar aí para os nossos ouvintes? Oh, meu Deus. Quer deixar uma mensagem de alegria, de felicidade, tá? De acolhimento, tá? Aqui dentro do nosso programa, né? Nós estamos começando agora, esse é nosso segundo episódio, né? E então o Histopoesia, que trabalha essas memórias, vivências, cotidianos do ambiente escolar, tá? Que mistura história com poesia, porque a vida, né? Ela é uma poesia. Ela é livre, ela tem uma interpretação subjetiva e a história é a ciência dos homens no tempo. Então, quando nós juntamos essas duas aí, nós queremos abrir aí uma discussão justamente para poder ver que nessa intersecção é possível você ter metodologia, mas uma pausa inspiradora. Né? Então a sua mensagem é justamente essa pausa inspiradora. E no final eu vou pedir para que você também deixe aqui uma mensagenzinha no nosso coraçãozinho para a gente colocar aqui no nosso mural de memórias, tá? Certo. Enquanto você está aí deixando a sua mensagem para os nossos ouvintes. Pode falar. Geralmente é uma gratidão, viu? Muito. Eu fiquei muito grata, muito lisonjeada por você. Você veio para uma pessoa que eu gosto muito, eu chamo ele de meu filho, porque tem a idade de ser meu filho, foi o diretor do colégio e tudo, ele sempre com atenção comigo e tudo. Eu tenho assim gratidão por tudo, principalmente agora nesse momento agora que ele me chamou para fazer essa entrevista. Eu fiquei muito feliz. Então, muito feliz. Gratidão mesmo. É uma valorização, Zene, que você merece ter. Não, tá? Pela sua trajetória, pelo seu conjunto da obra. E eu acho que é importante a gente dar visibilidade a isso. A gente tem que aprender a mostrar para o público as coisas boas que nós fazemos, porque tudo aquilo que nós desenvolvemos dentro do ambiente escolar e que não tem visibilidade pública, aquilo que é positivo, né, é apenas uma ponta de um iceberg. Normalmente você faz 99%, mas aquele 1% que não deu certo é que acaba repercutindo na mídia. Né? Com certeza. Ou então em outros setores, inclusive setores dentro dos próprios órgãos institucionais, que vão acabar valorando aquele 1% em detrimento dos 99% de dedicação e esforço que você fez para contribuir com a educação estadual. Então a gente precisa dar essa visibilidade positiva. Daí porque hoje tenho certeza que muita gente, conhecendo mais a sua história, vai valorizar você ainda mais e ter esse reconhecimento que você merece. Então você escreva aí a nossa mensagem para o nosso livro de memórias, enquanto o Zene está ali escrevendo a nossa mensagem para o livro de memórias. Como eu disse para vocês, todo o nosso episódio termina com uma poesia, né? Hoje eu vou ler para vocês uma poesia que está publicada nessa antologia poética chamada Seja Poesia, que é um conjunto de obras dos estudantes lá do Colégio Estadual Rotary. E esta poesia chama-se Tudo Pássaro, que foi escrita pelo estudante Tiago de Araújo Barros, que na época ele era estudante do 3º ano no B noturno. Então a poesia diz o seguinte: amei o pássaro preso em grades, tentei mentir para mim, para que aceitar as verdades? Fiquei cativo, enfim, dos desafios e crueldades, do tempo que fui jovem, livre, da natureza, solto. Meu pássaro definha, não vive, logo mais é pássaro morto. Um amor de tantas vidas, desencontros, vindas e idas. Queria libertar o pássaro, seu coração duro e áspero. Me permite tal resolução? Diga você do meu coração que padecem solidões, confusões e embaçadas resoluções. Fotografias guardadas, poesias encadernadas, em folhas marcadas. Qual o sentido da vida, morena querida? Correr
para me amar até o fim, de ter 3 ou 4 filhos, Rabin Ribeiro, fazer amor o dia inteiro, deixar o sol secar sua roupa, provar de colher a minha sopa, ou viver uma vida de solidão, lembrando de mim, tomando chá de limão. E é isso, ouvintes. Na vida tudo é pássaro. Então, como tudo passa, como tudo passará, eu quero agradecer aqui, Zênia, a sua presença, a sua alegria, a sua resiliência, as suas contribuições, suas memórias, tá? E você fala, o pessoal lá sempre fala, porque eu falo meu coração de abóbora, porque coração de abóbora era um ditado que tinha lá no regional. Abóbora, porque a abóbora é vibrante, alimenta, é boa, é macia. Então, para as pessoas boas, que alimenta também os corações das outras pessoas. Por isso que é coração de abóbora. Então é nessa vibração, nesse coração de abóbora, que terminamos hoje mais um episódio do Isto Poesia. Beijo grande para vocês, nos sigam lá na rede social, curta, compartilhe, comente, contribua. Beijo grande para vocês. Obrigado, Zé.